bem-vindos à nossa primeira aula de informática básica para você, turma que está chegando agora no primeiro ano do curso de informática da Leopoldina. Bom, galera, sejam muito bem-vindos e vamos para a nossa aula. A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre os conceitos do computador, tá certo? Então vamos entender como é que funciona o computador bem direitinho, para nas próximas aulas a gente já entrar na questão de hardware e software, tá? Então, vamos lá para esse nosso amiguinho computador que a gente tanto vai conversar aqui durante as nossas aulas, perfeito? Bom, galera, eu destaquei aqui a primeira pergunta para vocês. O que seria um computador? Bom, o computador, ele é uma máquina, né? Está aqui, uma máquina programável, cujo propósito é, a partir de entrada de dados, que haja um processamento, né, e gere uma informação. Ou seja, o computador nada mais é do que uma... E aí, depois ela vai... Eu vou colocar logo aqui, bem rapidinho, pra gente fazer o exemplo. Por exemplo, ela vai colocar aqui, galera, eu vou colocar aqui o número, sei lá, 123, tá? 123, ela vai guardar pra mim esse número, tá? Esse número 123 pra mim, ele pouco importa, tá? Ele é um dado só. Para que seja gerada uma informação, eu preciso calcular ele com outra coisa. Então, o próximo dado que ele vai receber aqui é sei lá, eu quero somar, vamos lá. Então, eu vou somar. E aí, para mim, para que serve aqui essa entrada de um número inteiro, 123, e uma soma? Bom, não serve para nada por enquanto, mas ele é um dado importante, que vai me servir mais na frente. Por quê? Porque eu quero uma informação gerada a partir desse dado, tá? Então, eu tenho um número inteiro que entrou aqui, tenho um sinal, né, de operação, que é de soma, né, de adição, tá? E aí, eu vou entrar com outro número, vou colocar aqui, ó, 3.210, tá? Então, eu quero fazer essa soma aqui. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai me dar 3.333, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu queria esse número aqui, galera. Essa daqui é a minha informação, tá? Vamos supor que eu estou calculando o valor das minhas horas durante o dia, tá? Para vocês entenderem como é que funciona o computador, tá certo? O que é dado e o que é informação. Bom, eu quero uma informação. Qual a informação que eu quero? A informação que eu quero é quanto é que eu estou ganhando durante o dia, tá certo? Então vamos fazer um cálculo fake aqui, só para vocês entenderem, tá? Vamos supor que eu trabalhe 8 horas por dia. Então, um dado vai ser 8. 8 é minha informação, galera? Não. O 8 ele é apenas um dado, tá certo? 8 aqui. Eu preciso multiplicar esse 8, que são as horas trabalhadas durante o dia, por o valor que eu recebo por hora, tá, galera? Então, vamos dizer aqui que eu recebo R$30 por hora, tá certo? Então, esse 8 aqui vai ser o quê? As horas trabalhadas durante o dia, vai ser um dado. Esse sinal de multiplicação aqui vai ser um sinal de operação que eu estou utilizando para calcular. E aí eu também preciso colocar o valor, né, que eu estou recebendo por cada hora. Então, 8 vezes R$30, tá certo? Vou colocar aqui igual. E aí eu vou ter R$240 por dia, galera. Beleza? Essa é a informação que eu quero, 240, tá certo? Então o computador, ele funciona dessa forma. Existe o dado é algo solto, tá? O dado não é informação, o dado não se caracteriza o que realmente eu quero. Então o computador ele funciona assim, tá certo? Ele reúne vários dados, tá certo? Para gerar uma informação. Se vocês perceberem hoje em dia, é isso que acontece nos aplicativos. Por exemplo, um exemplo bem claro é o aplicativo Fitness, por exemplo, né? O que acontece no aplicativo Fitness? Assim que você entra, ele já pede para você fazer os cálculos, né? E aí ele pede para você fazer alguns cálculos simples. Coloca lá seu peso, coloca lá sua altura, coloca lá as suas atividades que você faz durante o dia. E aí ele faz um cálculo e gera uma informação para você. Ele vai dizer o quê? Ah, você precisa se alimentar assim, 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 fazer tal exercício, que você vai emagrecer, que você vai engordar, que você vai ganhar massa magra. Então, galera, os sistemas, hoje em dia, eles funcionam exatamente como um computador funciona, recebendo dado
e gerando informação, tá certo? Tanto os sistemas, que são chamados de sistemas de informações, tanto os sistemas que rodam numa máquina normal, como essa que eu estou mostrando para vocês aqui, como que roda no seu celular, que roda no seu smartwatch. Tudo isso precisa de uma entrada, um processamento e uma saída. Então o computador ele é basicamente isso, tá certo? A gente tem um computador, galera, convencional, como um monitor, um teclado, um mouse, aqui um no break ou um estabilizador, tá? E tem muita gente que chama de CPU, galera. Errado chamar de CPU, tá? A gente tem que chamar pelo nome correto, que é o gabinete, tá certo? Isso aqui é o gabinete, galera. Dentro do gabinete, aí sim vai ter a placa-mãe, vai ter o HD, vai ter a memória, vai ter fonte, vai ter placa de vídeo, tá certo? E as outras placas que você queira colocar, a parte, tá certo? E leitora e vários outros dispositivos. Porém, o nome disso aqui é gabinete. Por favor, ninguém chame mais de CPU. O técnico chama isso aqui de gabinete, porque é um gabinete, tá certo? Então, esse aqui é o computador convencional, galera. Quer dizer que todo PC, todo computador vai ser igual? Não. Vou mostrar para vocês aqui, tá certo? Passando aqui, próximo slide, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Também são computadores. O quê? O nosso smartphone, galera. Nosso smartphone, nosso celular, ele é um computador. Por quê? Vamos lá, o que caracteriza um computador? Não é uma entrada de dados, um processamento e uma saída? No nosso smartphone, o que acontece? Todo o processamento de um smartphone, ele gira em cima disso também, tá certo? É uma entrada de dado, um processamento e uma saída. Ao ligar o seu smartphone, o que acontece? Você aperta no botãozinho Power e ele liga. Ou seja, você teve que entrar com um dado, que é apertar no botão, para poder ter um processamento. Vocês sabem que o celular ele não vai ligar no mesmo momento que você apertou o botão, né? Que você pressionou o Power. Ele vai ter um processamento e aí vai gerar a tela de início, tá certo? Quando chega na tela de início, você vai precisar clicar nessa tela de início, em algum ícone, para poder você acessar um determinado aplicativo. Então existe uma entrada, tá certo? E aí chegamos na parte de aplicativos e os aplicativos vão funcionar da mesma forma. Você vai ter que entrar com dados para poder gerar uma informação para você, tá certo? Então sempre será dessa forma. O smartphone também, ele existe dentro dele um processador e esse processador ele é responsável por entrar dados, processá-los e ter uma saída de dados, tá certo? Então todo equipamento que possui um processador ele é também considerado um computador, tá certo? Ponham isso aí na cabecinha de vocês. Então a gente também tem aqui um exemplo de um tablet que funciona bem semelhante ao seu smartphone. Um outro exemplo, né, que o sistema multimídia dos carros, tá? O sistema multimídia e também o computador de bordo, tá certo? O computador de bordo também é um sistema. Ou seja, ele também possui um processador, então ele também é um computador, tá certo? Até o nome já deixa bem claro, computador de bordo, sistema multimídia, tá certo? Então eu já trouxe aqui, trouxe até o do meu carro, que eu acho muito bacana, para mostrar para vocês no exemplo. E aqui também a gente temos relógios inteligentes, que é os smartwatches, né, galera, de hoje em dia. Nós temos óculos inteligentes da Google, certo? A gente tem até camisa inteligente e casa inteligente, tá? Com essa nova era de tecnologia da informação e voltada à IoT, que é a internet das coisas, inclusive a gente vai bater muito nessa tecla, interessante a gente perceber que hoje em dia nós temos computadores em todo o nosso redor, né? Por exemplo, aqui atrás de mim eu tenho uma TV Smart, né? Uma Smart TV. E lógico, a Smart TV ela também tem um processador. Ela também tem um sistema operacional, tá? E isso nos mostra que em todo o nosso redor existe processadores, existe algo processando. Ou seja, para processar, ela precisa de dados, um processamento e uma saída. Continuando aqui, a gente tem o seguinte, onde estão os PCs? Para vocês terem uma ideia como a nossa área é interessante, eu trouxe para vocês aqui só alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem aqui bancos, tá certo?
Onde é que a gente usa computadores em bancos? Óbvio, galera, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver. Todos os atendentes têm computadores, tá certo? Eles possuem computadores para que o atendimento seja efetivo, tá? Então, só o atendente, ele não vai conseguir fazer um atendimento efetivo do seu problema. Para tudo, precisa ter uma base de dados, que é um banco de dados, onde eles vão fazer pesquisas. Ou seja, hoje em dia você não precisa mais aprender tudo no mundo. Você tem o Google, você tem a base de dados específica de cada área para você pesquisar, tá certo? É isso que acontece nos bancos, tá certo? Então o banco tem sistema, logo o banco tem computadores. O banco tem aparelhos similares ao computador, como eu falei para vocês, tablets, aquele I/O, né, que é o computador que junta tudo, o gabinete e o monitor, tudo numa coisa só, tablets e tudo mais, tá certo? Temos aqui um supermercado, né, um ícone de supermercado para mostrar para vocês que também é algo que tem que ter computador nele, tá? Para poder passar as compras das pessoas. O sistema precisa da baixa, entrada e saída de produtos, leitor de código de barra. Precisa também ter computadores. Se vocês entrarem no supermercado, vocês vão ver, não existe supermercado sem computador. Então, acabou há muitos anos atrás essa questão de assinar, colocar num papelzinho, numa planilhazinha lá no caderninho, notar dívidas de clientes e todo o controle ali do supermercado. Acabou isso, galera. Hoje em dia, os supermercados, seja o menor que for, ele precisa ter pelo menos um computador, tá certo? Farmácias, eu dei um exemplo aqui, tá certo? E outras repartições públicas, como escola, que eu coloquei o ícone aqui, hospitais, tá certo? Então a área, ela é muito ampla, tá certo? Por isso que eu escolhi essa área, porque um profissional formado em informática, o técnico de suporte, um gerente de redes, gerente de banco de dados, um programador, um analista de sistemas, um analista de redes, um gestor de projetos, um engenheiro de software, sei lá, em números, galera, tem muita coisa. Você se formou em informática, você não é específico, como me formei em medicina, eu vou ser médico, me formei, sei lá, em direito, vou advogar. Então, não tem isso. A área de tecnologia, você pode ser qualquer coisa que você quiser, tá certo? Eu já trabalhei como técnico de suporte, eu já trabalhei como analista de redes, eu já trabalhei estou trabalhando agora como professor, já trabalhei como técnico de sistemas de impressão, já trabalhei como técnico de manutenção de hardware. Galera, já trabalhei como desenvolvedor de software, desenvolvendo páginas web, já trabalhei com mobile, desenvolvendo aplicativos mobile. Então, galera, é muita coisa. Você tem um ramo. Você não gosta de programação, você pode ir para suporte. Você não gosta de suporte, você pode ir para banco de dados. Você não gosta de banco de dados, você pode ir para redes. Você não gosta de redes, você pode ir para mobile, desenvolver aplicativos. E assim, galera, é uma área muito abrangente, tá certo? Então, em todo lugar hoje precisa de um computador. Eu só consigo dar essa aula para vocês conseguem visualizar essa aula por causa da internet, que são a rede mundial de computadores, né, pelo mundo. O dispositivo de vocês, que é um computador, tá certo? Essa transmissão que eu consigo fazer para vocês só se caracteriza porque existe um dado, um processamento desse dado e uma saída, que é o vídeo para vocês, tá certo? Então, a tecnologia hoje move o mundo, tá? E aí, galera, por último, para finalizar nossa aula teórica hoje, nós temos o seguinte. O computador, né, se baseia em uma analogia que vamos falar durante todo o nosso curso, né? Tanto agora, na parte mais teórica, vocês precisam entender o que é esse danado desse algoritmo, porque nos próximos anos do curso de vocês, a gente vai falar muito sobre algoritmo. Algoritmo é uma forma de você desenvolver os seus softwares e como você entender como é que funcionam os sistemas, tá certo? Nós sabemos, ou se não sabem, fiquem sabendo hoje. O computador, ele não entende a nossa linguagem, tá certo?
a gente precisa explicar para o computador. Tem muita gente que pensa que o computador é muito inteligente. Ah não, o computador é muito inteligente. Um computador consegue fazer um processamento muito rápido e gerar uma informação muito rápido, né? Os cálculos que o computador consegue fazer são cerca de, sei lá, 5, 4 bilhões de cálculos por segundo. Aí você diz, nossa, o computador é muito inteligente. Errado, galera. O computador ele é muito burro. Burro pra caramba. Por quê? Porque para tudo que o computador vai fazer, ele precisa que alguém diga para ele o que tem que ser feito. E aí é onde entra esse tal desse algoritmo. Eu vou pegar essas duas nomenclaturas aqui e a gente vai explicando em cima delas, tá certo? Então, o que seria o algoritmo? É uma sequência lógica de passos para resolver um problema, que é escrita em linguagem de programação de computador. Bom, nessa primeira frase que eu peguei aqui, ele diz o seguinte, é uma sequência lógica de passos, ou seja, eu vou dizer para o computador o que é que ele tem que fazer logicamente, tá, galera? Então, eu tenho que ser muito claro no que eu quero dizer para o computador, porque se tiver algum problema, o computador ele vai desviar. Não vai ser resolvido o problema que eu quero que seja, tá? E geralmente os algoritmos são escritos. Primeiro, você vai escrever, lógico, toda a sequência, toda a lógica aí no seu caderninho. Depois vai ser passado por uma linguagem de programação que vocês vão aprender no próximo semestre, tá certo? Em lógica de programação. Então, um algoritmo nessa questão aqui, ele está muito técnico. Então, vocês ficam um pouco perdidos. E aí eu trouxe essa outra frase aqui para vocês. O que é um algoritmo? Um algoritmo pode ser definido como uma sequência finita de passos, ou seja, instruções, para resolver um determinado problema, tá certo? Sempre que desenvolvemos um algoritmo, estamos estabelecendo um padrão de comportamento que deverá ser seguido, uma norma de execução de ação, tá? Para alcançar um resultado. Bom, galera, vamos lá ao entendimento do que seria o algoritmo, tá? Então é isso que eu acabei de ler para vocês. Ele é uma sequência de passos finitos, ou seja, não pode ser infinito, lógico. Tem que ser uns passos finitos e uns passos bem claros do que o computador tem que fazer, tá? Então você vê hoje um computador resolvendo vários problemas muito rápido, porque antes alguém pensou e alguém disse para ele que ele tinha que resolver esses problemas, tá certo? Então nós como programadores, né, que alguns vão gostar da área e vão querer ser, porque é uma área muito bacana e que a gente vai abordar bastante durante o curso, a gente precisa entender essa questão de algoritmo, tá certo? Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é esse aqui, ó. Um algoritmo sobre trabalhar pela manhã, tá certo? Então, antes de eu explicar aqui essas questões de passos aqui, ele não entende português, ele não entende inglês, ele não entende, sei lá, mandarim. Ele não entende, galera. O que o computador entende são linguagens binárias, que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá? O que é uma linguagem binária? Linguagem binária é aquela linguagem que trabalha com 1 e 0. Ativo ou não ativo, ligado ou desligado, funciona ou não funciona, tá? Não existe um meio termo. Ah, o computador resolva isso pra mim. Ah, peraí, calma. Vamos analisar o contexto. Não, galera. O computador só pode dizer pra você sim ou não, tá? Resolve isso pra mim, computador. O computador vai dizer sim, beleza. Não, não resolvo, acabou, tá? Então é uma linguagem binária, ou sim ou não. Ou faz ou não faz, ou ligado ou desligado, tá certo? Ou 1 ou 0. 1 quer dizer faço, 0 quer dizer não faço, tá ok? Então, a gente vai estudar bastante essa questão de binário, pra gente entender a lógica binária, a lógica que o computador trabalha, tá certo? Mas nesse início, primeira aula, óbvio, eu só preciso mostrar pra vocês o seguinte, essa questão de algoritmo. Então, vamos lá. Entendendo isso, eu quero que vocês percebam o seguinte. O que é que eu estou dizendo para o computador aqui? Acordar. Segundo passo, tomar banho. Terceiro passo, vestir-se. Quarto passo, tomar café. Quinto passo, tirar o carro da garagem. Sexto passo, ir para o trabalho. Tá certo? Então, esse aqui seria um algoritmo de como eu chegar no meu trabalho. Galera, lógico, isso aqui está muito superficial. Só para vocês entenderem a sequência que tem uma lógica. Acordar, tomar um banho, vestir-se, tomar um café, tirar o carro da garagem e viajar, tá certo? E ir para o trabalho.
Esse aqui é superficialmente, é só para vocês entenderem. Depois a gente vai especificar cada uma dessas instruções. Por exemplo, acordar. Eu estava dormindo ou eu já estava acordado? Se eu já estava acordado, então só ir para o banho. Porém, galera, eu tenho que saber, eu tô no quarto. Se eu tô dormindo, eu tô no quarto, né? Então, se eu tô no quarto, eu preciso ir pro banho. Então, eu tenho que me levantar da cama, me dirigir até a porta, abrir a porta, adentrar para o outro cômodo, fechar a porta ou não, deixar a porta aberta. E aí, estando no outro cômodo, eu tenho que perguntar para o computador: estou no banheiro? Se o computador disser não, eu tenho que me dirigir até o banheiro, abrir a porta do banheiro, adentrar o banheiro, fechar a porta, eu não vou deixar a porta aberta, né? Lógico. Fechar a porta do banheiro e aí fazer o que tem que ser feito. Então, a sequência tem que ser muito bem dita para o computador. O que vai fazer o computador trabalhar muito rápido é exatamente rápido e efetivo, né? Resolver o problema. É o que eu vou dizer para o computador. Se eu disser assim, eu vou acordar, eu vou para o banho. Então, se o computador já tiver uma base de dados, sabendo como ir para o banho, uma sequência de passos para chegar ao banho, é como se fosse um robô, tá? E aí, se ele tiver já uma base de dados para como chegar até o banheiro, beleza. Se não, galera, o computador ele não vai conseguir chegar. Por quê? Porque quando você levantar da cama, quando ele diz assim, acordar, eu me acordei, beleza, eu tô acordado. E aí? Como é que eu vou pro banho eu estando acordado? Eu posso estar acordado e deitado ainda na cama, né? E aí, como é que eu vou? Voando, flutuando, tá? Uma alma penada? Não. Beleza? Então a gente tem que ser claro e objetivo. Voltando para a questão da linguagem, essa questão de algoritmo, ela é primeiro escrita, né? Com a nossa linguagem, com a linguagem que nós entendemos, tá? O português, vamos dizer assim, da forma que você entende. Igual tá aqui no exemplo, tá? Depois, esse nosso algoritmo, ele é passado para uma linguagem de programação, que vocês vão aprender. A gente vai trabalhar uma linguagem chamada Visualg, que é um pseudocódigo. Não é uma linguagem de programação, tá? Ela é uma linguagem apenas de, vamos dizer assim, uma linguagem de bem alto nível, né? Que a gente entende bastante. E é só para a gente escrever nossos códigos para ir se acostumando com a leitura do computador, que o computador faz, tá? E aí a gente vai passar para uma linguagem de programação. Geralmente a gente vai estudar Java, mais um pouco para frente Python, React Native, né? Para a gente programar para mobile, JavaScript e PHP, HTML, beleza. Sim, detalhe, HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, beleza? Mas aí a gente vai passar para essas linguagens, para o computador entender, para um navegador entender, tá? Então, a linguagem de programação ela serve para isso. A linguagem de programação ela vai pegar essas informações, você vai passar para uma linguagem que geralmente é inglês, e aí ela vai existir, juntamente com essa linguagem de programação, vai existir um compilador, que é um cara que vai pegar essa linguagem que é inglês e vai transformar ela, converter ela em binário, tá certo? E aí o computador vai entender aquela instrução. E aí depois o computador ele vai mandar pra gente um retorno e aí vai ter um processamento ao contrário. Vai vir em binário, o nosso sistema de compilação vai pegar essa informação, vai transformar ela em uma informação que a gente, seja português, seja inglês, tá certo? Então, galera, espero que vocês tenham entendido. Mais tarde a gente vai entrar online no Meet para a gente tirar todas as dúvidas, tá certo? Não percam. E é isso aqui que eu tenho para passar para vocês na aula de hoje, tá? E eu vou dar uma voltadinha aqui para nós vermos na ementa o que nos aguarda na próxima aula, já para vocês irem se preparando, uma aula mais que top. Tá aí, galera, segunda aula, conceitos de hardware e software, e se der tempo, peopleware, tá certo? Então valeu, galera, até a próxima aula.